tratamento proposto na psiquiatria, foi o tratamento de Pinel, é a ideia do tratamento moral. A ideia de uma instituição que, corrigindo os desmandos, os deslizes, né, todo o desregramento, ela seria terapêutica. Inspirado no modelo pedagógico da escola normal, né? O que é uma escola normal? A escola normalizadora, normaliza a criança para a vida adulta. Isso é um modelo pedagógico, um modelo institucional, que deu origem, então, aos manicômios, tratamento moral, a prisões como penitenciárias, reformatório, casas de correção, conventos, etc. A questão fundamental que eu considero da reforma psiquiátrica é transformar as relações da sociedade com a loucura, com a diversidade, com a diferença, com a alteridade. Essa ideia que o que é desconhecido é perigoso, tem que ser afastado, tem que ser excluído, etc. E sim reconfigurar essas relações, né, em termos de criar outras possibilidades. Então, com as pessoas que são diferentes, que são diversas. E, no fundo, a gente tem uma frase que dentro do movimento antimanicomial começou a ser usada no Fórum Gaúcho de Saúde Mental, que é uma frase da música do Caetano: de perto ninguém é normal. Mas eu também sei ser careta, de perto ninguém é normal, às vezes segue em linha reta, a vida que é meu bem, é disso meu que a mal. gente está falando, né? De pessoas que viveram anos excluídas do direito de escolha, excluída da possibilidade até de a gente ver relatos, né, de apertar um interruptor. Isso significa de escolher a hora de apagar e acender a luz, né? Ou seja, de escolher a hora que eu vou dormir, que eu vou acordar, né? De escolher como eu vou comer, o que eu vou comer, né? De não ter o que comer, o que eu vou vestir. Para essas pessoas que viveram anos de institucionalização, isso ficou perdido. Nesse sentido, a mudança do modelo assistencial é muito importante, claro, fechar os manicômios, grandes espaços de exclusão, de violência, de morte, né, de deshistorização das pessoas, mas, por outro lado, é de construir outras relações. Então, se implica, claro, ter serviços abertos, que são não locais de tratamento exclusivamente, mas de sociabilidade, de produção de vida, de reinvenção da vida, de contrato social. Para isso, eles têm que ter outros recursos, que não só o remédio, que não só a terapia no sentido clássico. A curva de redução de leitos de característica asilar e ampliação de pontos de atenção de característica extra-hospitalar, característica comunitária, de aplicação dos serviços em ambiente comunitário, ela é irreversível, né? Cada vez mais nós vamos despender menos recursos com a rede hospitalar e cada vez mais vamos despender mais recursos com a rede extra-hospitalar. Essa inversão ocorreu em 2005. Quer dizer, hoje, não falando só de leitos, podemos dizer o seguinte: 80% do orçamento da saúde mental no Brasil é gasto com a rede extra-hospitalar, 20% com a rede hospitalar. Nós temos uma política nós chamamos de desinstitucionalização, que é de fechamento desses leitos de característica asilar. Não é fechamento de leito em hospital geral, leito de característica hospitalar. E essa é, no ano de 2016, a prioridade da coordenação. Enquanto militante da área da saúde coletiva, ainda acho que nós temos que dar um fechamento aos ainda mais de 25 mil leitos psiquiátricos no país. Isso é um modelo arcaico que tem que ser superado. Quando nós começamos a reforma, o movimento, esse processo, nós tínhamos quase 100 mil leitos. Então nós fechamos quase 3/4 desses leitos, mas ainda tem um quarto para ser fechado. É muito, 25 mil leitos. Temos 2.200 CAPs, mas nós tínhamos que ter mais de 10 mil CAPs, né? Tínhamos que ter mais possibilidade de atender essas pessoas no território, perto das suas casas, no regime aberto, mais personalizado. A ideia do CAPS é um serviço menor, pequeno. O CAPS é o que nós chamamos de ordenador da rede, né?
O CAPS seria o polo central e a rede de atenção psicossocial, que é composta por vários tipos de atenção, de pontos de atenção, estariam direcionadas ao CAPS. Eu não acho que existam tantos CAPS assim, eu acho que a gente precisa ter mais. Eu vou até te dizer, eu estou há 46 dias na coordenação. Nesses 46 dias, eu autorizei novos 46 CAPS, é como se eu tivesse autorizado um por dia. Tem pessoas que criticam o CAPS, a capilaridade do CAPS e tudo. Hoje em dia, nós temos uma dificuldade grande de CAPS na região norte do Brasil, devido a questões demográficas, devido a questões de distribuição das pessoas. Nós não temos uma amplitude, uma cobertura muito boa de CAPS na região norte. Agora, não são mais 2.241, já são 2.424 hoje. As residências terapêuticas ou serviços residenciais terapêuticos, né, que são sinônimos, são serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos ou aos hospitais de custódia. E são indicados, né, para pessoas que tiveram longamente internadas, né? Quando a gente fala longamente, essa é uma dúvida que geralmente aparece a partir de 2 anos. E a gente tem uma clientela aí com 10, 20, ou seja, décadas, né, 50 anos alguns de internação psiquiátrica, né, em nossas unidades e nos hospitais conveniados. Então, as residências são isso, casas ou apartamentos inseridos na comunidade, como os nossos, né, pela cidade. Pessoas que as famílias não aceitam mais, que não têm família, e tem pessoas que não aceitam ficar com a família, né? Eu aprendi isso com um ex-morador de hospital. As pessoas queriam, vai com a sua família, vai com a sua família. E ele respondeu, fica você com a minha família para você ver a dificuldade. Então, nós aprendemos isso. Agora, é necessário ter política. As residências não são serviços e não são terapêuticos. São locais de moradia, né? E você tem que criar no território, usar mais os recursos da cultura viva, dos pontos de cultura, do Mais Cultura, mais espaços, recursos do SEBRAE, do SENAC, do SESC, da SENAIS, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, criar mais os espaços de lazer, de esporte, usar mais essas políticas. Eu acho que esse é o momento que nós estamos de impasse no Brasil. A gente prima por essa distinção, essa reserva que se precisa ter entre aquilo que diz da dimensão do tratamento e da moradia. Porque senão a gente repete de novo um manicômio. Não dá para fazer tudo no mesmo lugar. A gente precisa ter distintos espaços, porque a vida não, né, comporta uma multiplicidade de coisas, né, de afetos, de cores, né? E acho que é isso, uma multiplicidade de cores que a gente precisa trazer para a vida dessas pessoas. É a política do encontro, digamos, né? Com cada morador vai se dar de uma maneira, num tempo, vai ser para todos igual, é uma prescrição, né? Todos vão ter que ir ao clube, todos vão ter que estar na escola, não. Cada um a seu tempo, da sua maneira, de acordo também com as suas escolhas. Lógico que isso não significa que a gente não possa fazer ofertas, mas as ofertas não podem ser desencontradas do desejo desse sujeito, né? Porque a gente está falando de pessoas, né? Então, eu acho que é isso que no manicômio fica totalmente desconsiderado. Muitas das vezes eles vão responder para você assim, eu estou feliz, mas eu queria estar na minha casa. Porque um dia eles tiveram uma história, existe uma história, né? E que eles vão lembrar dessa história, estão lembrando, aquilo está ali marcado, não é porque eles são, e tem, né, são portadores de um transtorno mental, que eles não lembram da vida deles e da história, e traz isso é muito marcado, e isso é muito questionado também. Então, muitas das vezes, por mais que a equipe, ou que todos façam, né, ou que eles demonstrem estar felizes, eles vão lembrar e perguntar, mas eu queria minha casa, mas a minha família que está em tal estado, que está no bairro tal, como eu faço para conseguir encontrar?
A medicação, hoje, tem uma discussão, chegou um limite esse debate da medicalização, da patologização. Às vezes se fala em medicalização, se reduz a medicina e ao médico. Só a medicalização não é dar nem remédio e nem só tratar, é você transformar em patológico, da ordem da doença e da saúde e doença, aquilo que é da ordem do social. Desemprego é da ordem social. Embora isso possa causar tristeza, depressão, falta de ânimo, melancolia na pessoa, mas isso é fundamentalmente uma questão social, né? A questão do corpo, da vida, do luto, são questões de ordem social, naturais e necessárias ao humano. Então as pessoas hoje perdem um familiar, elas acham que tem que tomar um antidepressivo, né? Isso é um equívoco, é um desvio da necessidade, inclusive, que o luto tem, né, na nossa história, nossa reconstrução de vida, de projeto e tudo mais. É preciso superar o luto, saber superar uma perda para ir à frente. A ciência, ela se organizou em função da patologia. A pessoa fala que é da saúde, mas na verdade é da doença. Aí eu tenho essa brincadeira, a pessoa fala, eu sou do campo da saúde mental, trabalho onde? No hospício tal, no hospital tal. Você é da saúde, trabalha aqui no hospital. Você trabalha na doença. Aí a brincadeira que eu faço é essa, que o Ministério da Saúde é mais Ministério da Doença, que o Ministério da Saúde é o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, o Ministério da Habitação, o Ministério do Transporte, o Ministério do Trabalho, entendeu? É uma provocação para dizer, acaba que a área da saúde lida mais com doença do que com a ideia de saúde, com produzir saúde, produzir novas concepções, não é só hábitos saudáveis.